Pfizer anuncia que estudos com crianças entre 5 e 11 anos tiveram respostas positivas na vacina contra a Covid-19. Você vai ver também. Usinas hidrelétricas do Sul e do Sudeste estão operando com menos da metade do armazenamento. Ansiedade e dinheiro caminham juntos e os dois têm causado transtornos mentais na população brasileira. As ofertas de emprego da nossa região. Dia da Árvore também incentiva a preservação dos animais nativos. Tigre volta a jogar a Copa Santa Catarina nesta quarta-feira. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Os Estados Unidos anunciaram que vão suspender a partir de novembro as restrições de entrada no país para todos aqueles que estejam imunizados contra a Covid-19 e se submetam a testes de rastreamento de contato. As viagens aos Estados Unidos aos poucos voltam ao normal. Washington anunciou nesta segunda-feira que vai levantar em novembro as restrições de entrada no país pela pandemia de Covid-19 para todos aqueles que estejam vacinados e se submetam a testes e rastreamento de contatos. As restrições de viagem foram impostas há 18 meses pelo ex-presidente Donald Trump quando começou a pandemia de coronavírus. A flexibilização marca uma mudança significativa por parte do governo do democrata Joe Biden e responde a uma grande demanda dos aliados europeus. O anúncio ocorre em um contexto de grande tensão entre Washington e Paris, após uma aliança estratégica entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que arruinou um acordo de venda de submarinos da França para os australianos. As fronteiras americanas estão fechadas para milhões de viajantes internacionais, inclusive para os vacinados, o que causa dolorosas situações pessoais e familiares, assim como uma crescente impaciência, particularmente entre os europeus. A União Europeia anunciou em 30 de agosto o retorno das restrições às viagens não essenciais ao seu território a partir dos Estados Unidos, embora tenha deixado aos países membros a possibilidade de levantarem a proibição para as pessoas totalmente vacinadas. E a Pfizer e a BioNTech anunciaram que a vacina desenvolvida contra a Covid-19 induziu resposta imune satisfatória em crianças de 5 a 11 anos de idade. Os dados são dos testes de fase 2 e 3 que foram conduzidos de forma simultânea pelas empresas. A dose aplicada nas crianças entre 5 e 11 anos foi menor. 2 doses de 10 microgramas foram injetadas com 21 dias de intervalo. 20 microgramas a menos do que é aplicado em adolescentes a partir dos 12 anos. Segundo os resultados, a quantidade aplicada produz a mesma resposta imune no grupo mais jovem. O estudo contou com mais de 2.000 participantes de cerca de 90 lugares dos Estados Unidos, Finlândia, Polônia e Espanha. De acordo com a imprensa norte-americana, em breve os dados serão compartilhados com órgãos reguladores para que seja feito uso emergencial nesta faixa etária nos Estados Unidos. O governo federal lançou a Semana Nacional da Mobilidade e anunciou investimentos na casa dos 7 bilhões de reais. Em um encontro virtual liderado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o governo federal abriu a Semana Nacional da Mobilidade para discutir estratégias e investimentos para melhorar o transporte público e todos os modais nas cidades brasileiras. O ministro Rogério Marinho informou investimentos na ordem de 7 bilhões de reais. Marinho destacou que a mobilidade é transversal e depende da participação de todos os envolvidos na gestão pública, tanto o governo federal quanto estados e municípios, para a melhoria de toda a população urbana. Nós temos hoje um volume de investimento de mais de 7 bilhões de reais entre recursos do AGU e recursos oriundos de Fundo de Garantia e BNDES nesses 2 anos e meio de governo. Mas em função da pandemia, houve uma dificuldade muito grande de manutenção dos serviços de transporte nas grandes cidades e nas médias cidades brasileiras, uma vez que diminuiu o fluxo de pessoas e isso afetou
o equilíbrio econômico-financeiro das concessões espalhadas pelo país. Falo das concessões locais e das concessões interestaduais. A Constituição já definiu que essa é uma atribuição dos municípios. Nós estamos, desde o ano passado, debruçados sobre esse tema. Nós teremos essa semana uma série de eventos relativos a essa questão da mobilidade, desde o estabelecimento de ciclovias até o próprio decreto que o presidente da República promulga no dia de hoje, em que se estabelece uma série de pré-requisitos para enfrentarmos o problema da crise do transporte nas grandes e médias cidades brasileiras. Então, espero que nós tenhamos hoje um bom dia de trabalho, né? Ações que permitam que a médio prazo nós possamos resolver e equacionar e minorar o problema do transporte nas cidades, sabendo que a questão da mobilidade ela é transversal, não é apenas o deslocamento das pessoas, mas o investimento na infraestrutura das cidades, na inovação, na tecnologia, na busca de transportes mais baratos, mais seguros, de viés público ou autônomos, no caso das ciclovias, que poluam menos o ambiente em que estão inseridos, e a necessidade de que haja uma parceria cada vez maior dos municípios, dos estados com o governo federal, né, buscando equacionar esse tema. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para aumentar as alíquotas do IOF nas transações de crédito de pessoas jurídicas e físicas. O dinheiro arrecadado será utilizado para custear o programa Auxílio Brasil, que irá substituir o Bolsa Família. O imposto federal é pago em todas as movimentações financeiras, como operações de crédito, câmbio, seguro, empréstimos bancários ou operações de títulos e valores mobiliários. Compras parceladas sem juros não têm cobrança de IOF. As novas alíquotas, de acordo com o decreto, são: para pessoas físicas, subirá de 0,082% para 0,1118%, uma alíquota de 4,8% ao ano. Em operações para empresas, a nova taxa passará de 0,0041% para 0,00559%, uma alíquota de 2,04% ao ano. A medida encarece empréstimos em um momento em que a taxa básica de juros também está subindo. Ou seja, além de juros maiores, o imposto sobre as operações também será maior. A nova alteração valerá até o dia 31 de dezembro de 2021. A seguir, presidente Jair Bolsonaro abre o encontro das Nações Unidas. O presidente Jair Bolsonaro foi responsável pelo discurso de abertura da reunião das Nações Unidas. Na oportunidade, ele falou sobre desmatamento, tratamento preventivo da Covid e também sobre vacinação. Como é tradição, o Brasil foi o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento menos brando do que o esperado e afirmou que seu governo é contrário ao passaporte sanitário, mas apoia os esforços de vacinação contra a Covid-19. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Bolsonaro informou ainda que distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam pelo menos a primeira dose.
O chefe de Estado garantiu que até novembro todos que escolherem ser vacinados no Brasil serão atendidos. Muito criticado por sua gestão da pandemia da Covid-19, que já matou mais de 590 mil pessoas no Brasil, Bolsonaro disse que será o último dos brasileiros a se vacinar. Em seu discurso, apresentou a imagem de um Brasil idílico, sem corrupção, com a credibilidade recuperada e com a melhor política ambiental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. As usinas hidrelétricas aqui do Sul e também do Sudeste estão operando com apenas 18% da capacidade de armazenamento. A previsão é de que até o final de setembro a capacidade caia para 15,2%. As informações são do Operador Nacional do Sistema. Cerca de 70% da geração hídrica do país é abastecida por estes reservatórios, que já registram a pior média mensal de ocupação em setembro desde a série histórica, que começou em 2000. Nesse mesmo mês do ano passado, o índice era de 39,6%. Em 2001, no ano em que o país enfrentou uma crise energética, setembro terminou com 23,4% de volume de água nos reservatórios. Nas últimas décadas, o pior nível foi em novembro de 2014, com 15,81%. Dentro do sistema, as usinas de Ilha Solteira e de Três Irmãos são as mais afetadas. Elas chegaram a registrar 0% do armazenamento, mas continuam operando com um volume morto. Hoje, o país enfrenta a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. O que colabora para que este problema cresça é a falta de chuvas no Sul e Sudeste. Para diminuir o impacto, o governo tem autorizado o acionamento das termoelétricas, que tem custo maior. O governo também pretende fazer uma contratação simplificada de energia e de reserva de capacidade. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, não haverá racionamento. Falar sobre dinheiro ainda é um tabu para muitas pessoas, assim como também com a saúde mental. Porém, são dois assuntos importantes e devem ser debatidos por estarem diretamente ligados, uma vez que com dinheiro as pessoas compram alimentos, acessam a educação, serviços de saúde, lazer, transporte, moradia, entre outros. Eu consigo ajudá-los. A Monique tinha uma dívida de R$15 mil aos 19 anos de idade. Faculdade, no começo, super endividada para conseguir fazer a faculdade, então, para conseguir ter esse investimento, acabei me endividando bastante. Esse foi o auge, mas os problemas financeiros começaram bem mais cedo. E a minha família também nunca soube lidar bem com o dinheiro, então entrava o dinheiro no mês, recebia o salário, pagava a conta, o dinheiro acabava. Isso quando a gente não ficava devendo para o banco. Grande parte desse caminho do endividamento vem, em primeiro lugar, de replicarmos os comportamentos que nós vimos, por exemplo, dos nossos pais, que nos levam a ter determinados hábitos e crenças em relação ao dinheiro. Herança comportamental, falta de planejamento, gastar além do orçamento em nome do status. São várias as razões que levam ao endividamento. Temos uma facilidade hoje muito grande de alguns tipos de crédito, o que também faz com que as pessoas acabem assumindo esse crédito como um dinheiro próprio. Eu não percebo que ele é um dinheiro de crédito que o banco está me disponibilizando num juros muito acima do que eu deveria pagar. Mais de 62 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas e, em média, cada um deles deve aproximadamente R$4 mil. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o prejuízo vai muito além dos problemas financeiros, porque de cada 10 pessoas, 7 sofrem de ansiedade ou outros distúrbios, justamente por não conseguirem pagar as suas dívidas. E muitos acabam na terapia. Geralmente ela vem com distúrbios do sono,
distúrbios do apetite, com síndrome de pensamentos acelerados, com problemas às vezes físicos. Ela entra num nível de tensão muscular muito grande, que começa a ter dores no corpo, dores crônicas, torcicolos, vem de problemas emocionais que ela traz, que acaba desdobrando nos relacionamentos, então ela está sempre ansiosa, sempre vivendo uma falta, sempre uma busca de uma coisa que ela não sabe muito bem o que é. Aconteceu com a Monique, e a ansiedade contribuiu para o aumento das dívidas dela, porque quando os sintomas apareceram... Só passava quando eu comprasse alguma coisa. E aí essa tristeza não passava. Eu falei, preciso de tratamento. 70% dos pacientes da psicóloga Sabrina Amaral chegam ao consultório da mesma forma. O problema financeiro e o problema emocional, eles andam de mãos dadas. O trabalho que a gente faz no consultório é de psicoeducação. Primeiro, ela precisa entender que a relação boa com o dinheiro, a liberdade emocional financeira, ela não está relacionada à quantidade de dinheiro que você tem, mas como que você se relaciona com o dinheiro. Então, você precisa entender quais são os seus gatilhos de ansiedade, quais são os sentimentos que disparam isso em você, quais são os pensamentos que vêm na hora da compra, para que você possa tomar consciência desse comportamento que é automático. Uma vez que você toma consciência, a gente começa a trabalhar no combate desses pensamentos ruminantes e desses hábitos que não são saudáveis na sua relação com o dinheiro. Mas não basta cuidar da mente. Depois de passar por um aperto desses, é preciso investir também na educação financeira. Foi assim que a Monique mudou a própria história e a vida dos pais. Hoje eu consigo ajudá-los, além financeiramente e também com essa parte de educação financeira. Então, hoje eu consigo ensiná-los a fazer planos com o dinheiro que eles têm e fazer aquele dinheiro se multiplicar. Busque controlar a sua ansiedade em relação à sua dívida atual. Porque muitas vezes a pessoa quer se livrar dessa dívida e ela faz mais dívida ainda em cima da dívida. Analisar a minha real situação financeira. Para isso, eu preciso fazer um diagnóstico. Eu tenho que olhar a minha realidade. Quanto eu ganho? Quanto eu gasto? No que eu gasto? Se eu tiver uma visão muito clara dessa minha situação financeira, do meu padrão de vida, eu consigo assim fazer um bom planejamento. O negócio é se planejar. Agora é a hora da gente saber quais são as ofertas de emprego aqui da nossa região. 2 vagas de projetista de mecânico. Uma vaga de auxiliar mecânico de tratores e implementos agrícolas. 2 vagas de eletricista industrial. Uma vaga de vulcanizador. Uma vaga de suporte comercial administrativo. Uma vaga de auxiliar de departamento fiscal. Uma vaga de eletromecânico. Uma vaga de atendimento e vendas. Uma vaga de engenheiro químico. Uma vaga de freelancer auxiliar de cozinha. Uma vaga de atendente de farmácia de manipulação, 2 vagas de vendedora, 5 vagas de atendente, 1 vaga de vendedor externo. Essas e outras vagas você pode conferir no site rededetalentos.com.br. E a seguir, lei do mandante é sancionada. Hoje celebramos o Dia da Árvore, seja ela de flores, de frutos ou somente para sombra. Sabemos da importância delas para o mundo. E em Criciúma, o incentivo vem ainda mais para ajudar na preservação também dos animais nativos. No Dia da Árvore, nada melhor do que lembrar de tudo que ela representa: sombra, frutos e principalmente vida. Por isso, a Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, FANCRI, realizou uma série de atividades na Praça Nereu Ramos na manhã desta terça-feira. Só nas primeiras horas, mais de 800 mudas de árvores foram distribuídas para a população que passava na praça.
Esse ano, além da conscientização das árvores nativas de sombra, o principal mesmo eram as frutíferas, que fazem parte do projeto que tenta manter os animais nativos vivos e comendo aquilo que é do seu habitat natural. A doação de mudas que a gente está fazendo é para isso, né? As pessoas estão plantando, né, nas suas casas ou nas suas propriedades para estar trazendo, né, esses pássaros, tanta vida que a gente tem próximo a gente. É o exemplo da Dona Maria Conceição, que levou uma nova árvore para plantar no quintal da sua irmã, à espera dos visitantes, atrás de novos alimentos. Fruto. É porque a gente, assim, ó, como mora na cidade, tem que plantar fruta. Né? Enquanto os passarinhos não tem lá, tem na cidade. Porque da minha irmã ali, eles vêm comer amora, inclusive gralha, fazem ninho no pé de jabuticaba. Então, levar mais uma para eles. Mas para aquele que não tem um quintal grande ou moram em apartamentos, também tiveram a oportunidade de colocar mais verde dentro de casa, com as mudas apropriadas. Sim, eu quis aproveitar, né? Ele falou que essa árvore aqui, pra gente plantar na nossa casa, então eu vim aqui pegar, né? E eu amo flor, né? Assim como a Sara, muitos aproveitaram a oportunidade de não ter como plantar uma árvore grande e levaram para casa as suculentas, que é um projeto experimental do Horto Municipal de Criciúma. Até o meio-dia, mais de 900 mudinhas já tinham sido doadas. Até eu peguei a minha. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o projeto de lei 2306, que é conhecido como a Lei do Mandante. O texto foi publicado no Diário Oficial da segunda-feira, mas com data retroativa da sexta-feira, que era a data limite para a sanção dessa lei. O texto altera a Lei Pelé, que fala sobre a comercialização dos direitos de transmissão. A nova legislação determina que o time mandante passe a ter o direito de negociar isoladamente a transmissão da partida. Anteriormente, o chamado direito de arena era distribuído entre o clube mandante e o visitante, sendo necessário o acordo da empresa interessada em transmitir o evento com ambas as equipes envolvidas no jogo. Em relação ao texto que foi aprovado no Congresso, Bolsonaro vetou o artigo 5º, que proibia emissoras responsáveis pela transmissão de sons e imagens de exibirem suas logomarcas e de seus programas nos uniformes dos times. Cabe agora ao Congresso Nacional analisar o veto do presidente em uma sessão com data a ser marcada. Deputados e senadores podem manter ou derrubar o veto. Caso derrubem o veto, o trecho barrado pelo presidente entra em vigor conforme o texto aprovado no Congresso. As regras do projeto de lei do mandante não se aplicam para contratos assinados previamente, mas ainda em vigor, que seguem sobre as regras atuais, com direitos divididos entre mandante e visitante. Também foi mantida a divisão de 5% dos valores arrecadados com a exploração dos direitos de transmissão apenas entre os jogadores das duas equipes. Durante a tramitação do projeto de lei no Congresso, houve tentativas sem sucesso de que o rateio fosse feito, além dos jogadores, também para árbitros e comissões técnicas. E o Criciúma volta a campo nesta quarta-feira frente ao Juventus, fora de casa, pela Copa Santa Catarina. O Criciúma terá mais um desafio pela Copa Santa Catarina neste meio de semana. O Tigre vai à cidade de Jaraguá do Sul para enfrentar o Juventus pela segunda rodada da competição estadual nesta quarta-feira. Assim como na estreia, o Criciúma será comandado pelo auxiliar técnico Luciano Almeida. O técnico Paulo Baier foi suspenso por 5 jogos por infração quando comandou o Próspera no Campeonato Catarinense deste ano. Na sequência, a penalidade foi reduzida para 3 jogos, sendo o último a ser cumprido agora contra o Juventus. O técnico Luciano Almeida falou sobre a importância desse jogo para buscar os pontos e a classificação também para a Copa do Brasil do próximo ano. Hoje disputa duas competições onde a gente busca sempre o melhor, a Série C o acesso e a Copa Santa Catarina é o título, a única coisa que nos cabe, que é vencer essa competição, que nos dá o direito de disputar a Copa do Brasil ano que vem. Então a preparação está sendo feita para essas duas competições. O próximo jogo é uma Copa Santa Catarina, né? E o próximo jogo sempre é o mais importante, né? E esse jogo contra o Juventus a gente precisa se reabilitar, porque na estreia a gente teve um revés, né? E a gente está se preparando
para ir a Jaraguá e trazer os 3 pontos. Em preparação para o confronto da segunda rodada, o grupo realizou o último treinamento ontem pela manhã e logo em seguida abriu viagem para Jaraguá do Sul. O técnico Luciano Almeida não revelou o grupo de jogadores e nem qual será o time titular. A partida será disputada às 8 horas da noite no estádio João Marcato. Isso aí, boa sorte ao Tigre. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Essas e outras notícias você acompanha nas nossas redes sociais, seguindo @TV Primavera e também no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.